noite a todos. Sejam bem-vindos para mais uma semana de atividades aqui na casa e que a paz do Mestre nos acolha, nos acompanhe para essa noite de hoje. Pedimos a todos que a partir desse momento desliguem os celulares, tá? Para que a gente possa estar em sintonia com todas as mensagens, todos os ensinamentos aqui colocados na noite de hoje, que a gente possa entrar em sintonia com o trabalho realizado aqui na casa. Lembrando a todos que todas as palestras são gravadas e elas ficam registradas lá no canal do YouTube, canal do GEL. Só acessar. Oi? GEL Nova Friburgo, né? Porque também tem mais de um GEL por aí. Tem GEL na Alemanha. No YouTube. Tá? Mas também tem em áudio todo domingo, a partir das 3 da tarde, na Rádio Comunidade Friburgo, FM 104.9, o reprise em áudio, né, das palestras, e também tem os cortes no Instagram. Tá? Lembrando também, convidando a todos, que a gente tem aqui logo na entrada nosso pequeno brechó, também com algumas roupas, com alguns materiais muito legais. Quem quiser e puder, vai ali dar uma visitada, porque tudo também ajuda na manutenção da casa, logicamente que após os trabalhos da noite de hoje. Então, peraí, já que você está no pet, deixa eu pedir. Gente, tem uma família. No Caboclinho, a gente fala no final também. No Caboclinho, lá em Muri, a mãe tem 10 filhos. E a filha mais velha, com 12 anos, ficou grávida e é de gêmeos. Então, é inacreditável. Nasce então, semana que vem. Não tem nada. Vai ganhar aquele enxovalzinho da maternidade, não tem uma fralda, não tem nada. Então a gente está aqui no pé de pé. Quem puder, tá certo. Nesse momento agora, a Márcia vai fazer a nossa leitura de preparo de ambiente. Longe é um lugar que não existe nessa nossa passagem por essa vida. Tudo é consciencial. É nosso pensamento que nos leva ao céu ou ao inferno. Portanto, tentem mudar as posições. Levem seu coração para o cérebro, deixando que seus pensamentos passem primeiro pelo coração. Na verdade, deveríamos agir deixando que a nossa razão ouvisse também nosso coração. Evitaríamos assim muita dor. Nunca deixem que só a razão tome conta de seus pensamentos. Nunca deixem que a tristeza envolva o seu ser. Ela não é uma boa companheira nem conselheira. Não existe tristeza eterna, como também não existe felicidade infinita, neste plano em que nos encontramos. Tudo é passageiro, e o que parece ser acaba se perdendo na eternidade. Lave seu coração para que possa, sem desespero, sem tristeza profunda e com resignação, começar um novo ciclo em sua vida, para que o sol volte novamente a aquecê-lo, lembrando que sempre retornamos à nossa verdadeira casa, onde os reencontros acontecerão. Viva de forma que, quando o retorno acontecer, você esteja livre das amarras do passado e que nessa nova caminhada encontre o conforto, a esperança, a força e a confiança necessária. Um dia todos voltarão a se encontrar para a grande confraternização sempre que desejarem. E será através do único sentimento que não pode jamais terminar, o amor. E aí sim você terá certeza de que longe é um lugar que não existe. Assim seja. Mais uma vez pedimos a todos que desliguem os celulares nesse momento, para que a gente possa entrar em sintonia com o trabalho aqui. Vamos elevar o nosso pensamento, o nosso coração para a nossa prece inicial. Senhor Deus, nosso Pai, que vossa luz, vossa bondade, vosso amor possa nos cobrir na noite de hoje, em todos os dias da nossa vida, que a espiritualidade superior, sempre vigilante, sempre serena, esteja nos embalando, nos conduzindo, para que essa noite de estudos possamos cada vez mais caminhar no aprendizado, no conhecimento, no desempenho de nossas atividades em nossa vida. Gratidão, Senhor, fica conosco, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, com muita alegria, a gente recebe na noite de hoje a nossa irmã Esther Mesquita, com o tema O Caminho da Verdade, como seguir nele. Esther, seja bem-vinda. Boa noite. É sempre um prazer palestrar aqui para vocês nessa casa que eu sinto ser muito sagrada
É sempre muito importante esses espaços onde a gente pode olhar de forma mais profunda para a vida que a gente está tendo aqui, né? No mundo que a gente vive hoje em dia, um mundo de muita desconexão, esses espaços cada vez mais difíceis de achar, espaços confiáveis, então é sempre um prazer trazer uma mensagem. Eu, quando estava pensando num tema, me veio muito profundamente sobre o caminho da verdade, porque eu acredito que o caminho da verdade não é apenas um caminho, é um estilo de vida, é uma forma de você escolher viver, é uma forma que você escolhe para trilhar a sua vida aqui, desde quando você encarnou até o seu desencarne. Então eu separei 5 passos que eu, Esther, acredito que ajuda e facilita a nossa caminhada aqui. Antes de começar, eu quero perguntar para vocês, quero que cada um levante a mão. E quem já contou uma mentira aqui? Quem costuma contar uma mentirinha? Aquela mentirinha básica, né? Que todo mundo... Não generaliza, assim, Aí, já começamos mentindo. Quem não levantou a mão está mentindo, porque já sabemos que não é isso. Mas para descontrair, porque o caminho da verdade é muito além do que uma mentira. Mas eu tenho certeza que quando eu fiz essa pergunta, vocês pensaram numa mentira que vocês contaram para o outro. Com certeza, você falou, deixa eu pensar aqui, será que eu minto? Mas ninguém pensou na mentira que nós contamos para nós mesmos todos os dias. Naquela mentira interna, aquelas mentirinhas básicas que a gente conta no nosso dia a dia pra gente, que a gente acredita fielmente que aquilo é verdade, porque se torna, de tanto que a gente conta. Então, o primeiro passo é justamente a verdade interna. Não é nunca sobre o outro. Eu, Esther, acredito que a nossa cura não está em você ajudar o outro, ou você olhar para o outro, ou você servir só ao outro. Eu acredito que a cura da humanidade está em você olhar para dentro. Então, o primeiro passo é você buscar o autoconhecimento. Eu já dei uma palestra aqui inteira de 1 hora falando só desse tema. Aconselho a todo mundo a assistir lá no YouTube, porque realmente é muito importante que a gente mergulhe para dentro de nós. E beleza, Esther, já entendi, autoconhecimento, hoje em dia todo mundo está falando disso, saúde mental, a gente só vê isso o tempo inteiro, porque graças a Deus a gente está falando disso. Mas por que a gente mente tanto pra gente? Da onde veio isso? Eu gosto muito de trazer essa clareza, porque foi o que salvou minha vida. Quando eu comecei a compreender o porquê e da onde vinha o que eu sentia, a minha cura foi muito mais fácil. O meu caminho começou a se tornar muito mais leve. Então, a gente tem... Aí, quando a gente nasce, a gente chama de primeira infância. Dos 0 aos 7 anos de idade, a gente está na primeira infância, que é quando a gente é uma esponja. A gente está recebendo a informação de tudo quanto é lugar. Principalmente dos nossos cuidadores. Nossos pais podem ser avós também, normalmente as pessoas às vezes são cuidadas pelos avós. E a gente recebe um código de barra, eu chamo de código de barra, e você recebe um nome, você recebe um sobrenome, você recebe uma cultura, você recebe um idioma, você recebe as crenças, tanto ancestrais, geracionais, dos seus pais, da sociedade, do mundo. E você acredita ser essa pessoa e você começa a conhecer a vida através dos olhos, principalmente dos seus cuidadores. Só que, infelizmente, a gente vem de gerações onde nós fomos criados, educados numa educação muito autoritária, muito agressiva e de muita desconexão, com muita falta de vínculo. Não é culpa dos nossos pais, porque eles também receberam.
não é culpa dos nossos avós, a culpa não adianta de nada aqui. Pode pegar ela, botar ela bem aqui, porque ela não ajuda a gente a crescer. Não é culpando o que a gente recebeu, mas honrando aquilo que a gente recebeu. E aí a gente recebeu esse código de barra dos nossos cuidadores, a gente vai acreditando, só que aí a gente começa, quem convive com uma criança sabe como eles são espontâneos. Então eles não têm filtro e nós também não tínhamos. Eles gritam a hora que eles querem gritar, eles choram a hora que eles sentem que é para chorar, eles expressam as emoções com muita facilidade, muita espontaneidade. Crianças, tanto que a gente fala, né, eu fico com a pureza e a resposta das crianças, porque para mim não existe realmente um ser mais puro que as crianças. Só que entre 0 e 7 anos, nós vamos sendo moldados por isso que eu acabei de falar. E aí, o que acontece? Por a gente ter sido criado numa educação de muita autoridade, manda quem pode, obedece quem tem juízo, numa educação muito adultista, que é a criança não tem voz, ela não tem a oportunidade de se expressar como hoje em dia a gente cria os nossos filhos. A gente escuta muito mais as nossas crianças. E aí a gente foi recebendo, quando a gente estava ali no restaurante, que a gente ria um pouco mais alto, a gente, fica quieta, criança, aí, não pode rir assim. E a gente vai sendo podados, a gente vai sendo recriminados, não pode sentar assim, menina não senta assim, fecha a perna. E conforme a gente vai recebendo essa forma de criação, a gente vai perdendo aos poucos a nossa espontaneidade, que é a nossa pureza, que é a nossa autenticidade. E aí a gente começa, existem 2 necessidades básicas que toda criança precisa, 2 mais importantes, né? Existem muitas, mas 2 mais importantes, que é a segurança. Uma criança, ela só consegue crescer, evoluir, expandir, onde tem um ambiente seguro, onde ela acredita que ela está segura para ela ser quem ela é e assim aprender sobre a vida. Então existe a segurança e a necessidade de se sentir amado, que é bem diferente de ouvir eu te amo o tempo inteiro. Hoje em dia a gente vê muitos pais que falam isso, mas que é um eu te amo vazio, que é um eu te amo olhando para o celular, é bem diferente. Então a criança, ela tem essa necessidade, todas as crianças, tá? Não é uma ou outra, todo ser humano, quando está nessa fase de 0 a 7 anos, tem essa necessidade de se sentir amado. E aí, quando seu pai ou sua mãe fala, não ri assim, fecha a perna, ó, assim você não pode, esse cabelo tá feio, ou não sei o que, olha essa roupa, não, você não vai sair com essa roupa, que isso, você não sabe se arrumar, você é muito bagunceiro, você é muito bagunceira, você acredita que você é assim. E aí você começa a se moldar para que você seja amado pelos seus cuidadores, que é as necessidades básicas, e a segurança, para que você se sinta seguro. Porque você fala, se meu pai não me ama assim, eu vou me moldar aqui para que eu possa me sentir seguro, para que ele cuide de mim. A gente vê muitos pais às vezes falando, ó, tô indo, hein, tô indo, fica aí então, e sai andando. A criança, ela entra num estado de sobrevivência, porque ela sabe que ela não consegue sobreviver sozinha, sem um cuidador. Por isso que existe um adulto para cuidar de uma criança. Então ela não é capaz de sobreviver sozinha. E aí o que acontece? Você vai acreditando que você não é capaz e que você precisa mentir quem você é. Né? A gente está usando essa palavra mentira, mas na verdade você começa a se moldar como o seu pai ou a sua mãe, os seus cuidadores gostariam que você fosse. E aí, quando você chega na vida adulta, a gente encontra essa grande dificuldade de expressar a nossa verdade interna, de falar o que a gente sente, de expressar o que você está querendo. O seu amigo te chama para ir, por exemplo, você falou que esse fim de semana eu vou arrumar minha casa. Minha casa tá uma bagunça, eu preciso me dedicar, eu trabalho a semana toda, e aí o fim de semana passado foi casamento de não sei quem, no outro foi aniversário. Esse fim de semana eu me comprometo a ficar em casa, não vou atender celular, não vou fazer nada. Aí o seu amigo sexta-feira te manda uma mensagem falando, poxa,
separei, estou precisando tomar um chopp, estou precisando tomar um vinho, conversar um pouco. Posso ir na sua casa sábado? O que eu vou responder? Provavelmente, a maioria diria não para você mesmo e diria sim para o seu amigo. A gente acaba colocando as necessidades do outro na frente das nossas. E quando você diz sim para alguém, você está dizendo não para você. Você está desonrando os acordos que você faz com você. E isso te tira do caminho da verdade. Porque a partir do momento que você não consegue ser verdadeira com você mesmo, com aquilo que você precisa fazer, com aquilo que você está sentindo necessidade. Por quê? Porque você pensa, o meu amigo vai ficar chateado comigo se eu disser não. Se eu for verdadeira com ele, ele não vai aceitar. Então você sente medo dele não te amar mais ou terminar a relação ali de amizade e você se anula novamente. Por isso que o primeiro passo para você caminhar no caminho da verdade é você se firmar naquilo que você sente, você honrar os seus compromissos, você dizer sim para você, para o que você quer, para o que é importante para você. Você se colocar como prioridade da sua vida. Não tem como você cuidar de ninguém se você não cuida de você. Tanto que no avião, né, primeiro dizem, coloque a máscara em você primeiro. Porque se você não coloca em você, você não tem como ajudar ninguém, em lugar nenhum. Então que a gente possa honrar aquilo que a gente sente. Honrar o seu saber. O que você deseja. Se pergunte, é isso que eu quero? É isso que eu quero falar para essa pessoa? Às vezes você está numa relação onde você já não cabe mais estar, mas você não consegue dizer para o outro aquilo que você precisa. Por quê? Porque você tem medo de não se sentir amado, de não se sentir pertencente a um grupo, a falta de segurança. Então honre o seu sentir. Comece honrando o que você deseja. Quais são os valores que você quer caminhar aqui na Terra? Quais são as virtudes que você quer aprender para conseguir caminhar no caminho da verdade? Porque, como eu falei, o caminho da verdade não é só você parar de mentir. Primeiro você para de mentir para você mesmo. E você acolhe aquilo que você é. Ah, mas o outro vai ficar chateado. Mas aí não é problema seu, é problema do outro. O outro vai precisar olhar para ele e entender por que eu fiquei chateada se a verdade do outro, por que a verdade do outro me incomodou tanto? Por que esse não chegou dessa forma? Então que a gente possa caminhar nesse autoconhecimento. O segundo passo é sair do papel de vítima. A vítima, ela passa longe do caminho da verdade. Porque é muito gostosinho a gente ficar pobre de mim. Ah, mas eu gritei com fulano porque ele foi super grosso, gritou comigo. Não importa. O que importa é o que você faz, não é o que o outro faz. Que a gente possa ter essa compreensão da autorresponsabilidade. Porque quando você se responsabiliza pelas suas ações, você para de culpar o outro, de colocar o outro como a principal pessoa ali, e você fala, peraí, tá, o outro gritou comigo, mas eu gritei com o outro. Eu fiz essa escolha. Eu escolhi agir dessa forma. Posso não ter um equilíbrio emocional? É difícil mesmo, é desafiador. O caminho da verdade não é fácil, né? Tanto que poucas pessoas conseguem caminhar assim como Jesus caminhava. A coerência que ele tinha com as palavras, com as ações, era isso que diferenciava ele das pessoas como nós. Era a coerência daquilo que ele sentia, daquilo que ele falava e das suas ações. Por quê? Porque ele tinha muita autorresponsabilidade. Ele era responsável pelas palavras dele. Nada saía da boca dele que não fosse verdade. Então que a gente possa olhar para esse papel de vítima. Peraí, deixa eu ver aqui se eu estou me colocando como vítima. Entre no estado observador. Olhe para esse lugar.
Porque esse estado observador vai te fazer olhar daqui, olha, peraí, essa minha ação não foi legal, tá, mas o outro gritou, tá, mas por que eu gritei também? Por que eu tive essa reação? Ah, mas eu bati na minha filha porque ela não parava, ela não me obedecia, eu tive que dar um beliscão nela. Não, você não teve. Você sempre tem uma escolha. Você pode fazer ou não. Mas se você não tem autoconhecimento, que é o primeiro passo, você não consegue praticar a autorresponsabilidade. Porque você está nesse papel de vítima, de pobre coitada de mim. Todo mundo faz tudo errado. O governo é isso, isso e isso, por isso que a minha vida não vai para frente. Não, a sua vida não vai para frente porque você acredita que quem é responsável por ela é o governo. A partir do momento que você se responsabilizar pela sua forma de pensar, pelas suas crenças, espera aí, deixa eu avaliar minhas crenças aqui. Com o que eu estou caminhando? No que eu acredito? As pessoas, me separei e agora eu quero encontrar um novo amor, eu quero ser feliz de novo, mas homem não presta, nenhum homem vale a pena. Como que essa pessoa vai encontrar um novo amor? Se o tipo de crença que ela caminha é completamente contrária àquilo que ela deseja. Então não é que você não consegue realizar aquilo que você deseja. É porque você mesmo está lutando contra aquilo que você deseja. Então, quando você se responsabiliza por isso, quando você se coloca nesse lugar de eu sou responsável por tudo que acontece na minha vida, pela forma que eu reajo, pelo que eu atraio, porque a gente já entendeu sobre a lei da ressonância. A lei da ressonância, você emana e volta para você exatamente aquilo que você emanou. Então, se você quer viver na paz, você precisa emanar a paz. Não adianta você desejar a paz no mundo se você vive falando mal das pessoas, se você vive fofocando da vida dos outros. Se responsabilize pelas suas questões. Deixe que o outro se responsabilize. Muitas vezes nós estamos sobrecarregados na vida, não é porque a gente não tem tempo, é porque você está cuidando da vida da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, da sua tia, do vizinho, da prima, do filho, do ex-marido, do dirigente do GEL. Você está cuidando da vida de todo mundo, menos da sua. Por quê? Porque é muito mais fácil a gente cuidar da vida do outro. A gente tem as respostas para a vida do outro, mas para a nossa, a gente vai precisar olhar, a gente vai precisar fazer mudanças, a gente vai precisar honrar a nossa verdade. E muitas vezes é muito mais fácil a gente fingir que não está vendo e a gente caminhar nesse caminho de mentiras internas. Então, que a gente possa caminhar nesse caminho da autorresponsabilidade. Esse terceiro passo, eu fiz não é retiro, é um curso, não sei se a maioria conhece, o Vipassana, que é um curso onde você aprende a técnica que o Siddhartha Gautama, Buda, que é um fundador do budismo, ele se iluminou. Então, existe essa técnica onde você fica 10 dias em silêncio profundo, meditando, mais ou menos umas 10 horas por dia. E lá, ele ensina justamente sobre aceitar a realidade como ela é. Então, esse é o terceiro passo que eu, Esther, acredito para a gente caminhar no caminho da verdade. O sofrimento, ele diz que vem da não aceitação daquilo que é. Muitas vezes, antes de começar, eu vou ler uma passagem da Bíblia. Quando eu estava estudando para fazer essa palestra, me veio essa passagem. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então a vida, ela é feita de ciclos, início, meio e fim. Tudo existe esse ciclo. Então quando a gente não aceita que algo acabou, quando a gente não aceita que algo precisa recomeçar, quando você não aceita que alguém precisa ir, ou que alguém chegue na sua vida para te ajudar muitas vezes, às vezes você está lá cheia de coisa para fazer, alguém te oferece ajuda, não precisa não, e você está precisando.
A gente não sabe, muitas vezes, pedir ajuda, reconhecer que a gente precisa do outro na nossa vida. Então, aceitar esse caminho, aceitar que a realidade é o que é. Deve ter mais ou menos um mês. Eu gosto de trazer exemplos pessoais, porque não é porque eu estou aqui que eu sou uma pessoa perfeita, que eu não erro, muito pelo contrário, eu erro bastante, pelo caso. E eu estava para lançar, o meu trabalho é na maternidade consciente, eu guio mães nesse maternar consciente, e eu estava para lançar a Escola Maternal Ancestral, Escola de Saberes Maternal Ancestral, e simplesmente uma semana antes o meu celular, eu estava com ele aqui na mão e ele caiu de cara. Falei, Quando eu peguei, queimou a tela total na mesma hora ali. Aquilo eu falei, só que é isso, como o que eu acredito é na prática das coisas. Então, como eu já pratico, falei, ok, quebrou. Eu tenho que aceitar isso. Porque eu tinha duas escolhas. Ou eu aceitava que quebrou e alguma coisa eu precisava fazer, ou eu podia entrar naquele looping. Ferrou tudo, acabou lançamento, eu não vou conseguir dar aula. Eu tinha uma aula no dia seguinte de abertura para dar. E aí eu escolhi o caminho da verdade, eu escolhi o caminho da aceitação. E ali eu aceitei que ele tinha quebrado. E no mesmo instante a minha amiga falou, amiga, eu tenho um celular aqui que eu posso te emprestar. Falei, opa, aqui o caminho se abrindo. Porque quando você aceita a realidade como ela é, você não trava a vida de acontecer. Você deixa que o caminho da verdade se apresente. Você deixa que coisas melhores possam vir, como isso. Ele poda para que coisas melhores aconteçam, para que a árvore cresça. A gente corta a pontinha do cabelo para vir mais forte. Então, quando você aceita a realidade como ela é, você abre o caminho. É igual um chuveiro. Quando você compra o chuveiro, ele desce que é uma maravilha. E a água corre ali. Com o tempo, ele começa a ficar sujo. E aí a água para de passar. Aí começa que ele vai para um lado, vai para o outro, molha a toalha que está pendurada. Aquela loucura. Isso é o que acontece quando você trava a sua vida de não aceitar aquele ciclo que precisa acabar. Quando meu filho morreu no parto, não sei se a maioria sabe, eu tive uma gestação e o meu filho nasceu e morreu. Então eu tive duas escolhas ali também. De aceitar a realidade como ela é. Imagina você ir contra a morte. Olha o peso que isso tem. E a gente vê muitas pessoas carregando esse peso. De não aceitar um cachorrinho que morreu. De não aceitar que uma pessoa conhecida, minha mãe estava me contando de uma amiga dela que faleceu agora. Então imagina você não aceitar o ciclo da vida. Buda diz que isso que traz o sofrimento. Quando você aceita a realidade como ela é, a realidade, você começa a compreender o ciclo da vida. Então eu fiz a escolha de aceitar que meu filho tinha falecido e continuei caminhando. E isso muito pelo contrário, só abriu o caminho e eu estou aqui hoje trabalhando com a maternidade consciente. Que se não fosse ele, nada disso teria acontecido. Então o terceiro passo é justamente esse. Você aceitar a realidade como ela é. O quarto passo é a porta estreita. Eu vou ler a passagem aqui que eu anotei, da Bíblia também. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos entram por ela, mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. Todo mundo entendeu o que ele quis dizer? Mais ou menos. Quando ele diz porta estreita, eu estava até brincando com a minha mãe no carro justamente sobre isso. Porque o caminho fácil
não é o caminho que vai te levar para o caminho da verdade. A gente, hoje em dia, a gente está muito acostumado a querer uma facilidade instantânea. A tecnologia trouxe muito isso pra gente. Essa falta de paciência com os processos que precisam acontecer. Ninguém se torna faixa preta se ele não começou faixa branca. Então, só que hoje em dia a gente quer se tornar faixa preta agora. Fazer um cursinho aqui, comprar um infoproduto e vou ficar expert naquilo. Por quê? É o caminho mais fácil. É o caminho da preguiça. É o caminho do preguiçoso. Mas essa não é uma virtude. Isso aí é o pecado. A preguiça, ela é um pecado capital. E nós estamos todos muito pecadores nessa preguiça. A gente quer impedir o processo de acontecer, a nossa jornada. E todo mundo quer passar para a porta larga. Só que essa porta, ela não é uma porta que realmente vai te engrandecer. Ela não é uma porta que vai te levar para um caminho mais elevado. E aí a gente volta lá no primeiro passo. Se eu não sei quem eu sou, se eu não sei o que eu quero, se eu não sei o que eu sinto, se eu não sei quais são os valores que eu quero caminhar, se eu não sei qual é o caminho que eu quero pisar, qualquer caminho serve. Se você entra num táxi e você fala, olha, eu não quero ir para Leme, eu não vou para Botafogo, eu não quero ir para Barra, ali ele vai continuar parado. Não importa você não saber para onde você quer ir. O que importa é você dar direção. O universo, os seres espirituais, eles não vão agir na sua vida se você não direcionar eles para o que você precisa. Se você não tem clareza de onde você quer chegar, do que você quer para a sua vida. Você para pensar. Se alguém pede algo para você, você se dá o direito de pensar o que você quer fazer? Ou você já sente aquela necessidade de responder logo, peraí, porque o WhatsApp, né, tá azulzinho. A pessoa não me respondeu. Então a gente começa a viver nesse mundo acelerado. E começamos a entrar nessa porta larga. Então observem esse caminho dessa porta estreita e a porta larga. As escolhas que eu estou fazendo, elas estão alinhadas com a porta que eu quero entrar? Uma vez a gente estava indo pro cinema, a gente queria ir no cinema, né? E uma amiga minha virou e falou assim, Esther, eu tenho um site que você entra e você... Esse celular é o meu. Travou. Não, tá tudo bem. Então tá. Tá tudo bem. E você entra no site, você faz um cadastro e aí você recebe uma carteirinha, tipo como se você fosse universitária. Para pagar meia no cinema, para pagar meia no show. Eu falei, não, beleza, mas eu não acho isso legal. Aí ela regalou o olho assim, porque ela ficou surpresa. Porque a maioria vai com a manada, mas como eu, Esther, já escolhi caminhar nesse caminho, eu estou muito firme, quais são os meus valores, eu tenho muita clareza de quem eu sou, do que eu quero, aonde eu quero caminhar, então hoje eu consigo dizer não para aquilo que não cabe em mim, para aquilo que não está alinhado com os meus valores. E aí ela falou, não, mas é porque, poxa, né, dinheiro não nasce em árvore. Essa é a porta larga. A gente sempre vai arranjar uma desculpa para entrar pela porta larga. Sempre vai ter mas todo mundo mente. Mas ninguém é perfeito. Mas todo mundo está passando esse sinal. Não tem pardal essa hora. Sempre vão existir formas de você se desvirtuar do caminho. Então, por isso que o primeiro passo é o autoconhecimento. Porque quando você se firma em quem você é, você consegue dizer não com facilidade para as pessoas. Porque não é sobre como o outro vai receber o seu não. Não é sobre o outro. Eu não quis magoar ela e eu não quis me dizer, nossa, eu sou perfeitona e eu não burlo mais a lei. Não, é sobre a minha verdade. Não é sobre a dela. Ela segue o caminho dela, já estava lá com a carteirinha dela na mão, felizona, pagando meia. É isso.
Cada um segue o seu caminho, que é a autorresponsabilidade, que é o nosso segundo passo. Quando eu me torno responsável pela minha vida, eu não me importo com o que o outro faz ou deixa de fazer na vida dele. Cada um tem a sua escolha. Livre arbítrio. Todo mundo pode escolher, sempre pode escolher. Só que a porta larga, ela é justamente esse prazerzinho momentâneo. Esse lugar que te tira do caminho da verdade. Então, toda vez que você for ter uma ação, fazer uma escolha, usar a sua palavra para alguma coisa, reveja, pense. Não tem problema você parar para pensar. No mundo de reels, no mundo de 7 segundos, a gente acha que a gente não pode parar para pensar numa resposta. Mas está tudo bem. Está tudo bem você... Deixa eu ficar aqui em presença. Porque o caminho da verdade é justamente sobre isso. Sobre integridade. Sobre caráter. Sobre você caminhar no caminho da verdade. Nos valores. Valores morais. Nós estamos perdendo isso. Justamente porque todo mundo está fazendo. Mas porque nós não temos esse autoconhecimento. O quinto passo é persistir com fé. Justamente pelo que eu falei, é a parte mais difícil você firmar o caminho da verdade no dia a dia. Sempre no trabalho, no relacionamento, na sua maternidade, no dia a dia, comprando pão na padaria, no mercado. Sempre vai existir essa porta larga para você entrar. Só que caminhar, persistir no caminho da fé, é você ter coragem de honrar aquilo que você sente no coração. É você conseguir dizer não quando você deseja dizer não. É você conseguir dizer sim quando você deseja dizer sim. É você conseguir ter a fé que você precisa para caminhar no dia a dia. E o que é a fé? É você ter coragem. Apesar de todo mundo ir contra mim, eu acredito que esse é o melhor caminho para mim. Eu acredito que eu quero caminhar no caminho da verdade. Eu acredito que é esse caminho que eu quero. Então siga nesse caminho, com fé no seu coração, com o coração puro, com um coração preenchido da energia crística. Busque esse autoconhecimento lá atrás, a sua autorresponsabilidade, aceite a sua vida como ela é, para que o seu caminho da verdade se abra e você consiga honrar aquilo que você sente, que você consiga caminhar nesse caminho. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ela liberta, mas nem sempre no seu tempo. Você vai precisar nutrir. A verdade, ela é como uma semente. Você precisa nutrir ela. É no seu dia a dia. Cada escolha que você faz não vai ser fácil. Não é um caminho fácil de seguir. Se fosse fácil, todos nós estávamos no caminho da verdade. Se fosse fácil, Jesus não tinha passado por tudo aquilo que ele passou. Essa semente da verdade, ela precisa ser nutrida todos os dias. Desde quando você acorda até quando você vai dormir. É orai e vigiai. Hoje eu escolho ser melhor. Hoje eu escolho não mentir. Hoje eu escolho seguir no caminho da verdade. Porque a semente é onde tem a informação de tudo, daquela árvore gigantesca, é a semente. A semente, se ela não for nutrida, ela não vinga. E nós somos a semente. Essa verdade interna é a nossa semente. Se você não nutrir ela todos os dias,
E eu estava revisando a palestra no banho, e aí eu estava aqui pensando, não sei o que, numa coisa, e na mesma hora eu tive uma ação assim de mentir sobre uma coisa. E eu falei, olha só, eu estava revisando a palestra. Olha como nós estamos no piloto automático. Então vai ser desafiador. Mas, como eu acabei de falar, o caminho da verdade, ele vai te libertar. É ele que vai te conectar para o lugar que você precisa. É ele que vai te dar forças para quando os desafios chegarem. Porque eles não vão deixar de chegar. É a vida acontecendo. Tá aqui é para os fortes, não é para os fracos. Os fracos, eles estão realmente desistindo da vida. Principalmente nesse momento planetário que nós estamos vivendo. Todo mundo que está aqui é pioneiro de algo que está sendo construído. Nós estamos numa construção da nova era. Esse mundo que nós conhecemos, ele está ruindo. E ele precisa ir. É a aceitação do fim do ciclo. Eu sei que para as pessoas mais velhas é muito desafiador você deixar ir um mundo que você conhecia e a tecnologia está vindo com tudo e aquela coisa, a pessoa não sabe mandar um áudio e ela está tendo que aprender a mandar áudio, o grupo da família no digital e a pessoa manda aqueles áudios aleatórios, né? O meu tio tem mania de pegar o celular dele e manda aqueles áudios 10 segundos em silêncio. Eu tenho certeza que é difícil acompanhar essa evolução, mas é necessário. Novas profissões estão surgindo. Profissões precisam acabar. Eu sei que é difícil aceitar isso, principalmente se a sua profissão está indo para o ralo. Mas todo mundo, todas as gerações precisaram coisas acontecer para que outras coisas viessem. Coisas precisam renascer para que outras possam morrer. Então saiba que se você está aqui é porque você é pioneiro. Não existe uma trilha apontando. Jesus veio, trilhou um pouco esse caminho. Mas é você que está com o facão ali, ó, abrindo o caminho para que o seu filho possa caminhar ainda mais nesse caminho da verdade. Então que isso esteja muito alinhado no seu coração. Que você possa... Eu desejo que essa palestra, ela não seja só mais uma palestra. Eu desejo que esse conhecimento que eu acabei de compartilhar com vocês não seja só mais um conhecimento. Porque senão é mais uma obesidade mental aí, que um livro que você leu que você não vai usar. Eu desejo que vocês escolham um passo, pelo menos desse, para seguir. A partir de agora. Nem amanhã não. Ah, segunda-feira eu começo. Não, é hoje. O que você vai fazer? Você vai buscar se conhecer mais? Você vai procurar saber, às vezes eu, por exemplo, eu quando me peguei jovem e comecei a namorar, eu me vi uma mulher muito raivosa. Então eu era muito ciumenta, muito possessiva. E isso me incomodou muito, né, nos meus relacionamentos, mas eu tinha 15 anos quando eu comecei a namorar a primeira vez. E eu comecei o processo de autoconhecimento quando eu tinha uns 24 aí, que foi quando eu dei um basta. Eu falei, não, peraí, deixa eu olhar. Por que eu sou assim? Que loucura é essa? Da onde que veio esse ciúme todo, que eu não sei da onde que é isso? Minha mãe nunca vi crise de ciúme, meu pai também era um cara tranquilão de ciúme. Então, da onde vinha isso? E esse foi o primeiro passo. Por isso que eu botei como primeiro, porque é a minha verdade. Então, eu acredito que é um passo que facilita a nossa jornada, que foi o que facilitou a minha. Quando eu entendi o que era esse ciúme, o que era essa possessividade, que não tinha a ver com o outro, tinha a ver comigo, fui para a minha infância, as coisas mudaram. Então, escolha autorresponsabilidade. Você vai começar a ser mais responsável pela sua? Ah, meu marido, meu filho... Esquece seu marido. Não espera a mudança dele para começar a sua mudança. Não espera que o outro mude para você mudar. Não espera que o outro fique gentil para que você seja gentil. O que ele dizia? É dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado.
Não é esperando que o outro te perdoe. Ah, então tá, então eu vou te desculpar porque você me desculpou também. Eu te desculpo. Essa é a minha verdade. Se você não quer me desculpar, segue seu caminho. É esse o caminho que vocês vão escolher? Ou você vai começar a aceitar a vida melhor? Vai falar, não, agora eu vou aceitar, quando acontecer um negócio, eu vou aceitar, porque eu tô num relacionamento péssimo, eu vou aceitar que esse cara, não quero mais esse cara, não quero mais namorar com esse cara, ou não quero mais estar nesse emprego. A gente fica ali às vezes, não aceita, por quê? Poda, para que novas formas de viver apareçam para você. Se liberte, deixe que a verdade liberte o coração de vocês. Deixe que o caminho da verdade se abra para vocês. Mas ele só vai se abrir se você permitir, se você escolher. Escolha a porta estreita. Escolha a porta do seu processo de autoconhecimento. Ah, não vai pelo mais fácil, não. Ah, tá todo mundo indo por aqui? Desconfia. E tá todo mundo fazendo isso? Talvez não é a melhor coisa para você. E caminhe com fé. A fé não é você falar assim, não, eu acredito. Acredito sim. Mas aí no primeiro já tá duvidando. Não, peraí, deixa eu ter um plano B. Vai que. Isso não é fé. Pedro foi andar nas águas. No momento que ele capengou ali, ele afundou. Por quê? Porque ele duvidou. Então, saiba, você realmente está praticando a fé? Você realmente tem fé? Você consegue caminhar com fé? Você quer que um projeto aconteça? Você planta a semente. Mas você vai ficar toda hora cavando. Ih, não está saindo. Peraí, deixa eu ver se essa semente não está plantada. Você precisa plantar a semente. Você precisa entregar. Isso é caminhar com fé. Então, que você possa escolher esse caminho. Que você possa se abrir para essas manifestações acontecerem na sua vida. Porque chegou um celular para mim muito melhor do que eu podia imaginar. Porque eu nunca duvidei. Eu só falei, beleza, o que eu preciso fazer para esse celular chegar até mim? Quais ações que eu preciso ter para que isso que eu quero aconteça? É só questão de tempo, não é se vai dar certo, é quando vai dar certo. É quando eu vou conseguir. Não é como eu vou fazer, é o que eu preciso fazer. Deixa o como com os nossos mentores, com os seres espirituais. Não pense que você está sozinho aqui. Você não está. Você vem numa casa espírita porque você acredita nos seres espirituais. Você é um espírito vivendo na matéria. Então, aceite a ajuda deles. Entregue o como, solte e se abra para que eles possam fazer a manifestação deles. Chega uma pessoa que te dá fala, olha, eu estou vendendo aqui um celular para você, você quer? Mas se você se fecha, se você fala, não, agora eu vou precisar vender a vida e não vai dar certo, as coisas não acontecem. Não acontecem. Vamos ver. Ação diária, praticar essa verdade, mudar a lente, escolher todos os dias esse caminho. Estamos aqui para construir um mundo novo, não para consertar o velho. Escolha pelo menos um desses passos e não deixe que seja só mais uma palestra. Eu tinha separado uma frase. Crie conexões com as pessoas. Esteja presente na sua vida. Isso que a minha mãe falou. Respire. Sinta seu coração. A verdade, ela é manifestada no aqui e no agora. Não existe expansão da consciência a não ser nesse momento aqui. A partir do momento que a gente sair daqui, esse momento já não existe mais. É aquele momento. Esteja ali. Quando você olhar para alguém, olhe nos olhos dessa pessoa. Isso vai te ajudar a caminhar no caminho da verdade.
Porque você não vai estar naquele piloto automático, tá todo mundo indo para cá, deixa eu ir para cá, tá todo mundo indo para cá, não, para onde eu desejo ir. Escolhe e vai com fé. Meu nome é Esther e assim eu falei. Terminados os passos, vamos pedir que a nossa irmã Esther faça a nossa prece final. Feche seus olhos. Sinta a batida do seu coração. Sinta o peso do seu corpo na cadeira. Sinta onde dói, onde incomoda. Sinta a sua presença no aqui e no agora. E agora eu quero que você imagine a vida que você deseja ter. Como que ela é? Como que você quer que ela seja? Imagina uma cena dessa vida dos seus sonhos. Como que você age? Como que esse novo eu se coloca? Como que ele fala? Como que ele sorri? Sinta. Se permita ser a criadora da sua realidade. Se permita se colocar como protagonista da sua história. Te disseram que não era possível, mas mentiram para você. Tenha clareza de onde você quer chegar e se conecte com esse caminho. Se alinhe nesse caminho da verdade, da libertação. Aproveite para se libertar de tudo aquilo que pesa, de tudo aquilo que está incomodando, daquilo que não sai da sua cabeça. Aproveita para entregar agora. E se imagina nessa vida com tudo resolvido. Ela está te esperando. Uma decisão pode mudar tudo. Se não agora, quando? Respire profundamente. E que tudo aquilo que você viveu aqui hoje possa se tornar ação, para que você conquiste essa vida, para que você crie a sua própria realidade. Assim é. Gratidão. Podem abrir os olhos e seguir no caminho da verdade. Então, agradecendo a todos pela presença, pelo silêncio respeitoso, possamos seguir para os nossos lares na paz do Mestre. Uma boa noite a todos. Amém.